Ai, 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 ai. Sabe aquele dia em que nada dá certo? Pois é, a última vez que eu estava tentando gravar essa aula aqui, sabe o que aconteceu? Gravei, a aula ficou super legal e adivinha? O microfone estava desligado. E vamos nós de novo gravar a mesma aula. Funciona assim a vida, né? Não dá nem para reclamar. Bom, o que a gente estava conversando até agora? A gente estava conversando a respeito de dilatação. Na aula anterior, na aula 9.8, a gente viu como uma placa, né? Ou seja, uma superfície de forma geral, ela se dilata. Hoje nós vamos ver como que isso acontece para um volume, tá? Qual é a ideia, então, aqui? Né? Então, a ideia é essa aqui. Eu tenho um volume, tenho um sólido, por exemplo, um cubo, e esse cubo está inicialmente a uma temperatura, e ele possui um volume inicial. Conforme eu aqueço este cubo, ele aumenta de tamanho. Só que ele aumenta de tamanho em diversas dimensões, em três, para ser mais específico. O que nós tínhamos visto na dilatação linear é que isso aumentava em uma dimensão. Na aula passada, nós vimos que na superficial aumenta em duas dimensões. E agora a gente vai ter, então, um aumento em três dimensões. Ó, uma horizontal, essa aqui em direção ao fundo. Deixa eu desfazer isso daqui que ficou errado. E também temos uma vertical. Tranquilo, né? Fácil. Então são três dimensões. Se você está acompanhando essas últimas aulas, já deve ter percebido o seguinte, que se eu estou considerando, então, o coeficiente de dilatação volumétrico agora, ele tem que ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Lembra lá? Quando nós estamos falando em dilatação superficial, o beta, o coeficiente de dilatação superficial, era o dobro do alfa. Exatamente pelo fato de que eu estava dilatando uma placa em duas dimensões. Um sólido, então, vai dilatar em três dimensões, então logo de cara a gente já pode tirar a seguinte lição de hoje, ó, que o coeficiente de dilatação volumétrico, que nós vamos chamar a partir agora de gama, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ele é o triplo. Perfeito? Já vou falar da equação para a gente aqui. Como será que a gente consegue calcular, então, essas coisas? Então, não é muito diferente do que a gente fez até agora. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos inicialmente que eu tenho a minha variação de volume pode ser calculada a partir do meu volume inicial, que multiplica o quê? O meu coeficiente de dilatação volumétrica, que multiplica a variação da temperatura. Nada diferente do que a gente já viu. Para o linear era ΔL, era igual ao comprimento inicial, que era L0, que multiplicava alfa vezes a variação de temperatura, que é Δθ. Para o superficial, mesma coisa, ΔS da superfície dependia da área inicial, do beta, que era o coeficiente de dilatação superficial, e da variação de temperatura. Então aqui, até agora, não tem diferença pra gente, não tem nada de novidade, né? Só lembrando que esse coeficiente aqui, ele é o triplo do alfa, e muitas vezes ele vai dar o alfa pra gente, vai dar o linear e não o gama, né? Que é o volumétrico, ok? Só que tem uma coisinha que a gente tem que prestar atenção, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho na dilatação volumétrica. Olha isso daqui. Vamos imaginar que eu tenho um recipiente e ele está repleto, até a boca mesmo, cheinho, com um líquido. Vamos imaginar água, certo? Quando eu aquecer esse conjunto aqui, o que vai acontecer? Tanto o vidro do recipiente, quanto o líquido que vai estar lá dentro, ambos vão dilatar. E o que nós vamos notar é que acaba vazando um pouquinho do líquido, esse líquido vai extravasar. Sabe por que isso acontece? Porque, embora os dois sejam submetidos à mesma temperatura, de forma geral, os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Então, esse tanto de líquido aqui, logo de cara, a gente poderia imaginar assim, então, peraí, se está vazando líquido, esse vazamento de líquido é o tanto a mais, é o tanto que dilatou do meu líquido, né? Porque aí o vidro não dilatou. Não, na verdade, o vidro dilatou também. Só que essa dilatação do vidro não foi suficiente para acompanhar a dilatação do meu líquido no total. Então, o que nós temos que imaginar? Que a variação do volume, tá, real, o quanto realmente, ó, a variação do volume real, quanto que ela é? Na verdade, vai ser o quanto do líquido aumentou, tá? E é esse extravasamento que a gente vai chamar então a variação do volume, e esse extravasamento a gente vai chamar ele de aparente, porque aparentemente foi só isso. Mas não foi só isso. Foi o tantão ainda em que o frasco também dilatou e deu conta, certo? Então, mais a variação de volume, ó, vou botar um F para representar frasco aqui, ou vou botar melhor ainda.
melhor botar como F de frasco do que R para não confundir com real. Então a variação de volume real é a aparente, que foi o líquido extravasado, mais o quanto o próprio frasco aumentou de volume. Correto? Isso traz uma outra coisa para a gente. Se nós formos determinar aqui os coeficientes, o que nós vamos ter? Em relação ao volume do o coeficiente real, então a gente vai ter que o coeficiente real vai ser igual à soma dos coeficientes de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco. Então essas duas pessoas aqui, ó, são muito importantes para a gente a partir de agora. Não basta só a gente ter a noção desta equação. Nós temos que pensar nisto daqui também. Bom, mas para facilitar esse entendimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um exercício aqui que a gente pode aplicar tudo isso. Então deixa eu desaparecer com essas coisas aqui e deixa eu trazer para a gente, então, o nosso exercício. Então esse exercício já é um pouquinho chato logo de começo, aproveitar que a gente está com a cabeça fresca para conseguir entender. Bom, o exercício diz o seguinte, deixa eu desbloquear isso daqui, né? Um recipiente de vidro de capacidade, ó, 500 centímetros cúbicos. Vamos anotar aqui embaixo, ó. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o meu volume inicial, certo? Deixa eu apagar isso daqui que ficou muito feio. Meu volume inicial são 500 centímetros cúbicos. Então, um recipiente de vidro de capacidade de 500 centímetros cúbicos está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Então, foi o seguinte, aqui eu vou colocar que é o recipiente. Então, aqui embaixo eu vou colocar todos os dados do recipiente. E aqui do lado, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha divisória. E aqui eu vou colocar os dados do líquido, para a gente organizar melhor isso aqui. E o nosso líquido, ok? Então, o volume inicial do recipiente, se está completamente cheio, o volume inicial do líquido também são 500 centímetros cúbicos, certo? Sem dúvida, né? Ele está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Esse líquido aqui, então, ó, tanto qualquer um dos dois, tá? Então, eu vou ter que começar a representar assim, ó, para os dois lados. Temperatura inicial, θ0, 0 graus Celsius. Perdão, 0 graus Celsius, nada disso, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro, ó, e ele falou pra gente aqui, ó, linear do vidro, 6 vezes 10 a menos 5. Então, ó, do vidro, o nosso alfa vai ser 6 vezes 10 a menos 5, correto? Graus Celsius a menos 1. Aqui ele deu por grau Celsius, o que é a mesma coisa. Então, se eu acabei de falar em que o nosso coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes, porque eu estou dilatando em 3 dimensões, 6 vezes 3, a gente vai ter então 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e é esse cara que interessa pra gente aqui, tá? O volume do líquido em centímetros cúbicos que transborda quando a temperatura aumenta para 70, então a temperatura final vai ser de 70 graus Celsius. Isso tudo aqui vai dar uma variação de temperatura pra gente de quanto? De 10 para 70, 60 graus Celsius. Então ele quer saber qual que é o volume de líquido que transborda, ou seja, aquele nosso ΔV, porque é exatamente ele que vai. Só que não é o ΔV convencional. A gente acabou de falar que é o ΔV aparente, que é o que transborda. É isso que a gente precisa calcular. Então, se eu fosse calcular, o que eu faria? Eu vou até deixar anotadinho aqui. Variação do volume aparente vai depender do quê? De quem? Do volume inicial aparente, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, que multiplica a variação de temperatura. Logo de cara, é isso daqui que a gente tem. Certo? Tá? Então, o volume inicial eu tenho o coeficiente de dilatação, aí você pode falar assim, ó, tenho sim, mas na verdade isso daqui é o do recipiente, não é o aparente. Então nós temos que, antes de mais nada, calcular o quê? O coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Então vamos calcular ele aqui no cantinho. O que a gente sabe? Que o coeficiente de dilatação real, certo? O real, coeficiente de dilatação real,
vai ser igual a quem? Ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação, quem era lá? Você lembra? Do frasco, do recipiente, correto? Bom, o que ele diz pra gente? Ó, o volume, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que a gente acabei não anotando aqui, ó. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que esse sim é o aparente, né, perdão, é o aparente não, é o real, quanto vai ser? 4 vezes 10 a, ó, tá aqui anotadinho, menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, vamos substituir os valores aqui. O coeficiente real do líquido, 4 vezes 10 a menos 4. Tem que ser igual. O coeficiente de dilatação volumétrica aparente, que é o que interessa aqui, porque é o quanto transbordou. Então vai ser o gama aparente, mais o do frasco. O do frasco nós acabamos de calcular aqui, 18, 10 a menos 5. Então, se nós fizermos todo esse cálculo matemático, o que a gente vai ter? 4 vezes 10 a menos 4, menos 18 vezes 10 a menos 5. Eu só posso fazer operação de soma e subtração, ou subtração com notação científica, só posso fazer isso desde que as notações científicas possuam o mesmo expoente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos passar para o mesmo expoente. Ó, vou passar 4 vezes 10 a menos 4, menos 10 a menos 5, para eu aumentar essa casa e ir para 4, tenho que diminuir esse número. Então vai passar uma casa só, 1,8, 10 a menos 4. Partindo desse, mais 4 aparecendo 9, certo? Partindo desse princípio, agora sim nós podemos operar essas notações. Então o coeficiente aparente vai ser quem? 4 menos 1,8 vai dar 2,2 e eu vou manter a base. É assim que se trabalha com soma e subtração de notação científica. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, 2,2 vezes 10 a menos 4, ok? Graus Celsius elevado a menos 1. Então, a primeira parte que nós tínhamos que determinar é essa. Eu sei o valor disso daqui agora. Então, agora sim, eu vou poder calcular. Então, a variação de volume aparente vai ser igual. Qual que é o volume inicial? 500 centímetros cúbicos. Eu posso passar isso para notação. Vai dar, então, 5 vezes 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 2, portanto, elevado a 2, a quadrado. Que multiplica. Coeficiente aparente, está marcado aqui, 2,2, 10 a menos 4. E a variação da temperatura, que foi de 60 graus Celsius, está aqui. Tá? Então eu vou marcar aqui como 6 vezes 10 elevado à primeira. Então a variação do volume aparente é igual. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2,2 vai dar 66. Vezes 10 elevado a quanto? Só somar os expoentes. 2 com 3, menos 4, menos 1. Então a variação do volume aparente, que foi o que transbordou, multiplicar por 6 a menos 1, vão dar uma casa decimal. 6,6, o quê? Centímetros cúbicos. E isso dá a alternativa A de I love you pra gente. Tranquilo, né? Tranquilo nem tanto, vamos dizer assim. Mas uma vez que a gente entendeu a chave desse exercício, que é pensar nesses coeficientes e saber que aquilo que está dilatando, aquilo que está transbordando é o aparente, porque o frasco também dilatou ao mesmo tempo e, consequentemente, deu conta de uma parte do líquido que dilatou, então eu tenho que a variação de volume aparente do que transbordou 6,6 centímetros cúbicos. Beleza? Para trabalhar um pouquinho melhor esse conceito, eu vou trazer um outro exercício aqui, conceitual, tá? Para a gente tentar entender. Até vou deixar ele bem aqui no meio da tela. Ele fala o seguinte, ó. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede, então vamos voltar. O frasco dilata e o líquido que está lá dentro também dilata. Só que os líquidos tendem a dilatar mais do que os sólidos. Portanto, o líquido que está lá dentro vai dilatar mais do que o frasco vai dilatar. Se os dois dilatassem iguais, sempre ia ficar no mesmo nível. Só que não. O líquido dilata mais e, portanto, o volume que aumentou da dilatação do frasco não vai dar conta e vai acabar transbordando.
Então, esse volume transbordado mede o quê? Vai medir o quê? A dilatação absoluta do líquido menos a do frasco. Alternativa A de I love you novamente. Olha que tranquilo. Perfeito? Tá? Por que acontece? Porque o líquido dilatou mais do que o próprio frasco. Então, o do líquido menos o do que o frasco foi capaz de conseguir é o que vai transbordar. Perfeito? Tranquilo? Tem que enfatizar bem esse conceito aqui para a gente poder entender. Então, vamos para um último exercício de exemplo aqui. Então, vamos para o último exercício agora, para trabalhar um pouco melhor isso agora, só com um pouquinho mais de matemática. Vamos ver o que a gente tem aqui na Universidade Federal do Pará. Um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de líquido a 0 graus Celsius. Então, eu já sei que a temperatura, então vou deixar anotado aqui, ó, temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Perfeito? Bom, a 0 graus Celsius. Quando se aquece o conjunto até 80 graus Celsius, então, ó, temperatura final, 80 graus Celsius, e, portanto, eu tenho uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, né? 80 menos 0, 80 graus Celsius, certo? Então ele falou que quando se aquece até 80 graus Celsius, o volume de líquido que transborda corresponde a 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus Celsius. Então, se está transbordando, isso aqui, ó, é uma variação de volume aparente, correto? E se vale 4% do volume original, como que a gente pode pensar nisso? 4% eu posso pensar que é 4 sobre 100 do volume inicial, ó. Poderia falar que era 0,04 V0? Pode sim também, tanto faz, tá? Aqui eu vou trabalhar com fração, você pode trabalhar com número decimal. Então, se transbordou, é o volume, a variação do volume aparente, correto? Perfeito, né? Então, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, então, ó, coeficiente de dilatação volumétrica, então isso aqui do vidro, do frasco, vai ser igual a quanto? 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação real. Nossa pergunta é, quanto vale isso daqui? Então, lembra isso aqui, ó, o coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco. Se eu quero determinar esse, o que eu tenho? Eu tenho do frasco, que vale 27 vezes 10 a menos 6. Eu preciso, antes de mais nada, determinar aqui, então, qual é o coeficiente de dilatação aparente. Então, vamos calcular. Para calcular esse coeficiente, ΔV aparente tem que ser igual volume inicial aparente, que multiplica o gama aparente, correto? Vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação do volume? Olha, a variação do volume foi 4%. Então, 4 sobre 100 vezes V0. Eu não tenho o volume inicial. Isso aqui é o aparente. Então, eu vou ter aqui, então, um V0 aparente, que multiplica. Qual que é o gama aparente? É o que a gente precisa determinar agora, vezes a variação de temperatura, que foi de 80 graus Celsius. Olha que interessante, eu vou até mudar a cor da minha caneta aqui, ó, porque eu posso simplesmente anular esses dois volumes aqui do meu começo, certo? Volume aparente, se eu passar dividindo vai dar 1. Então, cortei aqui. Esse rapaz aqui tem que ficar sozinho, e quem está me atrapalhando é 80. Se ele está multiplicando, aí passa para cá dividindo. Então, olha lá, ó, o volume, o coeficiente aparente vai ser igual a 4 dividido por quem? Por 100, que já estava ali, vezes o 80. Só que vai dar quanto? 4 sobre 8.000. Vamos fazer essa continha bonitinha aqui, ó. Será que é difícil fazer? Vamos passar para notação científica, o conselho que eu sempre vou te dar, tá? Passa para notação, que é mais fácil. Quem é 8.000? 8 vezes 10 a terceira. 4 dividido por 8, se tudo é certo na nossa vida, vai dar meio. 10 a terceira, se eu passar para cima, passa 10 a menos 3. Isso aqui implica para a gente, então, que
o coeficiente de dilatação aparente vai ser quanto? Quanto vai dar isso daqui? 5 vezes 10. Eu andei uma casa com a vírgula aqui, só que ficou maior, portanto isso aqui tem que ficar menor. 10 a menos 4. Correto? Tranquilo aqui? Então vamos calcular aqui. Coeficiente de dilatação real tem que ser igual a quem? Coeficiente de dilatação aparente, que nós acabamos de calcular, ó, 5 vezes 10 a menos 4, mais o do frasco, que estava aqui, ó, 27 vezes 10 a menos 6. Então, 27 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos voltar aqui, ó. Coeficiente de dilatação real. Quanto vai dar essa continha aqui pra gente? Em primeiro lugar, voltando ao nosso problema, não posso operar soma ou subtração de notação se eles possuem notações, expoentes diferentes, certo? Como eu vou olhar aqui e as minhas respostas ou são 10 a menos 6 ou 10 a menos 7, logo de cara eu sei que eu tenho que converter esse cara para 10 a menos 6. Quem é 5 vezes 10 a menos 4? Se eu andar duas casas, se eu considerar dois zeros, vai dar 500 vezes 10 a menos 6. Mais 27 vezes 10 a menos 6. Agora sim eu posso operar essa conta. 500 mais 27, 527. Vezes 10 a quanto? 10 a menos 6. Porque eu mantenho a base quando eu estou fazendo uma soma ou subtração de notações científicas. Então, portanto, 527 vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar pra gente a alternativa E. E nós encerramos essa nossa aula de variação de volume, de dilatação volumétrica. Espero que isso tenha te ajudado. E é um trabalhinho a mais esse daqui, realmente ele é um pouco mais complicadinho do que os outros. Não chega a ser impossível, mas dá um pouco mais de trabalho, ok? Te vejo logo logo, um grande abraço, um beijo no cérebro e eu tô indo embora. Tchau, tchau!